comentar com você neste vídeo sobre vários aspectos legais aí das relações entre a Europa, né, que está se acabando, né, com os Estados Unidos, né, e também com a Rússia. Trazer para você aqui o fato de que o Financial Times, né, na verdade a The Economist, né, que é uma revista, evidentemente, uma revista, então a The Economist falou que a Europa precisa apresentar um negociador, tá? Um negociador, um representante para as negociações entre Estados Unidos e a Rússia, ao menos para que ele tire foto ao lado dos negociadores, né? O problema é que neste momento a crise de representatividade na Europa gera um problema até para que um alto funcionário europeu possa ser indicado para ao menos tirar uma foto aí junto com o Trump e também com o Putin, né? Olha que humilhação, né? Olha o destino dessa Europa, gente. Antes, né? Antes, colonizadora do mundo, hoje, né? Uma colônia, né? Uma colônia total dos Estados Unidos da América. Colônia que grita, né? Colônia que grita, que late. Uau, 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 né? Contra a Rússia, né? Não está funcionando. Relatar também para vocês que as autoridades romênias prenderam o Georgescu. Quem é Georgescu? Josa Novales. Ele é o representante da oposição favorável ao fim das hostilidades da Romênia contra a Rússia. Ele venceu as eleições na Romênia, que posteriormente foram canceladas depois que ele obteve a vitória, né? Novas eleições estão marcadas agora para maio. As pesquisas, elas falam que o Georgescu vai vencer. De novo, vai vencer. E no primeiro turno, né? Foi preso. Foi preso e isto mostra como há uma crise hoje na tal da democracia europeia, né? Relatar também para vocês. Olha só que interessante, gente. Trump pode exigir a expulsão de Finlândia e Suécia da OTAN, segundo um especialista finlandês. Era só que faltava. Já pensou? Algo dessa natureza? Pois é. Vamos lá. Muitas outras coisas também aí acontecendo. Falar sobre essas negociações de paz, segundo a revista The Economist, né? A Europa vai precisar apresentar pelo menos um negociador para participar das negociações, pelo menos para que ele possa tirar uma foto com o Putin e com o Trump. E também com o Volodymyr Zelensky depois que a guerra terminar, depois que as negociações terminarem, na verdade. Isso foi escrito no The Economist, né? E tá difícil, segundo essa revista, né? Com cerca de 40 países que raramente concordam com alguma coisa, não consegue chegar a um consenso em relação a nada, né? Tá difícil para que a Europa envie um representante para representar, né, os seus interesses neste acordo de paz aí. E não tá muito simples, tá? Para o bem e para o mal, neste caso, segundo a revista, para o mal, Trump é a força motriz por trás das negociações, cujos primeiros estertores, né, começaram já, sem qualquer contribuição ou representação da Ucrânia ou da Europa, né? Já começaram na Arábia Saudita, como vocês sabem. Se o Trump resolver incluir a Europa nas negociações, né, é improvável, né, que lhe dê mais de um assento na mesa. Ou seja, vai ter negociação, a Europa está convidada, tem apenas um assento, e aí a Europa vai ter que indicar um representante, e não está fácil indicar este representante, tá? Claramente que vai ser apenas um, ele vai apenas ficar assistindo às negociações, né? Claramente que não são negociações diretas entre o Putin e o Trump, neste caso, né? Quando esses dois se reunirem, vão ser apenas esses dois. Estamos falando das negociações entre vários diplomatas estadunidenses com diplomatas russos. Neste caso, se o Trump permitir, vai ter um diplomata ou um representante do governo ou ali europeu, né? Quem? Não dá para saber, tá? Segundo a revista, o chefe do Conselho Europeu, o Antônio Costa, não pode ser esse cara, né? Esse diplomata, esse representante, tampouco pode ser a chefe da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, né? Eles não são adequados, porque o Trump considera que os chefes, né, da estruturas de poder lá na UE, neste momento, não tem muita competência, não tem legitimidade também, e ele trata essas instituições europeias, neste momento, como superestruturas burocráticas
desnecessárias, sem nenhuma importância. Se essas instituições são estruturas burocráticas sem importância, as suas lideranças também não têm a menor importância. Então, não pode ser nem o Antônio Costa, né, que é o chefe da comissão do Conselho Europeu, nem a Ursula von der Leyen, que é a chefe da Comissão Europeia, tá? Como é que fica, então? Não pode ser pode ser o presidente Macron? Pode ser, né? Mas, enfim, lá na Europa, né, muitos não vão, né, enfim, não vão legitimar, não vão permitir, na verdade, a presença do Macron neste encontro, porque o Macron não é visto como, não é confiável, nem mesmo para os europeus, tá? Também não pode ser o Merz, né, que estará ocupado ali formando o seu governo, o que não vai ser muito fácil, tá? Enfim, não tá simples, não pode ser a Kaja Kallas, que ela é risível mesmo para os diplomatas, na minha opinião, de baixa condição intelectual, diga-se, né, estadunidenses. Para essas pessoas, para esses diplomatas de baixa condição intelectual dos Estados Unidos, a Kaja Kallas não é ninguém, não vale nada, não significa nada. Então, quem vai ser esse representante europeu? Claramente que isto mostra a crise de representatividade na Europa, e essa crise de representatividade, ela mostra também o quanto a Europa hoje é um lugar decadente. É um local geopoliticamente falando decadente, tá? Tem mais, né? Agora, falar sobre essa decadência, um traço dessa decadência europeia, é o fato de que a Europa hoje está aprofundando até mais no momento do que os Estados Unidos, né, o seu ideal de democracia ocidental, né? E o que acontece? O Georgescu foi preso. O Kalin Georgescu, gente, aquele candidato às eleições na Romênia, foi preso, assim, sob acusações de que... Olha isso, ele foi preso sob acusações de que ele pode gerar um golpe de Estado na Romênia quando ele ganhar. A pergunta é, para que ele vai precisar de um golpe de Estado se ele ganhar? Até porque se ele ganhar, ele vai levar grande parte do parlamento com ele, né? Então, na verdade, o que se sabe é que ele foi preso apenas para pressão, para que ele seja pressionado. Foi, enfim, submetido a um interrogatório de horas, né? Depois foi liberado, mas está sob, né, fiscalização, né, das autoridades romenas, tá? As próximas eleições estão marcadas para o próximo dia 4 de maio, segundo as pesquisas no país, de todas as pesquisas, tá? Todas, né? O Georgescu pode vencer de novo no primeiro turno, tá? E sem precisar de um segundo. Impressionante, tá? O cancelamento das eleições na Romênia, como vocês sabem, gerou mais uma crise na democracia, para a narrativa, né, da democracia europeia, né? A pressão foi muito grande, e depois que o Trump foi eleito, o Vance deu uma declaração falando sobre esse problema, falando sobre o que aconteceu na Romênia, o que mostra que, ao contrário do que presumem as autoridades romenas, né, o Kalin Georgescu, neste momento, ele está mais fortalecido do que antes. Está fortalecido pelos Estados Unidos, né, que, enfim, gostam do perfil do Georgescu neste momento, até porque ele é contra a continuidade da guerra na Ucrânia. Os Estados Unidos querem o fim da guerra na Ucrânia, né? Portanto, ele vai ao encontro do tipo de liderança que pratica ações políticas que Washington quer que sejam praticadas no momento. Além disso, né, gente, o que dá muita legitimidade para o Georgescu é o fato de que as ruas, o povo romeno, querem mudança, né? O povo romeno acordou, o povo da Ucrânia não acorda, né? Mas o povo da Romênia acordou e querem mudanças no país. Então, o Georgescu deverá ganhar, né? É muito difícil que a Romênia consiga impedir com que ele concorra às eleições, né? Essa história de que ele, na verdade, quer um golpe militar, de que ele está apoiando também as forças na República Democrática do Congo, enfim, tudo mais, tudo isso é conversa mole, não tem jeito, é muito improvável que o Kalin Georgescu não consiga vencer essas eleições na Romênia. E a Europa vai perder um aliado para a manutenção dessa narrativa aí, narrativa de que a Rússia é o grande inimigo do mundo, né? Bom, gente, além disso, né, as sanções contra a Rússia, tá? As sanções contra a Rússia deverão ser suspensas nos próximos meses, para alguns, o mais breve possível. O Washington já está se preparando para suspender as medidas restritivas que foram impostas, né, à Federação da Rússia. Quem relatou isso foi o The Financial Times, gente, tá? Segundo essa publicação, a cooperação entre Moscou é importante demais para o Trump. O Trump já está falando em negócios com a Rússia da ordem de $1
trilhão de dólares, gente, tá? É 1 trilhão. E sabemos que quando o Trump identifica uma condição de ganhar dinheiro em algum lugar, ele evidentemente fica todo feliz, né? Não que a Rússia vai perder, evidentemente, tá? Mas é possível que ambas as partes ganhem. Estamos falando de acordos na ordem de 1 trilhão de dólares. Aliás, o Trump também falou, né, que, na verdade, o acordo que vai ser fechado com Zelensky pode entregar para os Estados Unidos 1 trilhão. E aí a gente, né, a Ucrânia vai entregar tudo que tem, né? 1 trilhão de dólares, tá? Agora, gente, as sanções sendo finalizadas contra a Rússia por parte dos Estados Unidos vai ser um golpe muito forte também na Europa, né? Que vai ter que continuar a bancar essas sanções sozinha, né? Vai ficar difícil para a Europa. Vai ser mais uma importante vitória da Rússia, tá? Agora, ilusão, fantasia, enfim, não se sabe, tá? Na Finlândia, eles estão falando que o Trump pode exigir, nas negociações com Putin, pode exigir, em virtude, né, das negociações com Putin, ele pode exigir a exclusão da Finlândia e da Suécia da OTAN, tá? Para manter boas relações com a Rússia e chegar a um acordo de paz, ele pode perfeitamente exigir que essas duas nações sejam expulsas, né, excluídas ali da OTAN, tá? O Jussi Lassila, né, que é um analista do Instituto Finlandês de Assuntos Internacionais, ele falou isso em entrevista à agência STT, tá? A inclinação de Trump em relação ao ponto de vista da Rússia pode atingir proporções sem precedentes. Fechando aspas, eu concordo com ele, tá? Lassila acredita que a Rússia, no âmbito dos acordos com os Estados Unidos, pode exigir que a OTAN retorne às fronteiras de 1997. Isso significa a exclusão de Finlândia e da Suécia da aliança. E isto, de fato, está, sim, na ordem do dia. Ele não está errado, tá? O pesquisador, né, o analista, está confiante de que Moscou mantém suas prioridades de segurança anteriores, mas recebeu oportunidades no momento sem precedentes para promovê-las junto ao Trump, tá? Ele acredita que isso está ligado ao desejo do Trump pela paz na Ucrânia, tá? Independentemente das condições. Ou seja, segundo ele, o Trump quer a paz na Ucrânia. Não importa quais são as condições que a Rússia vai impor, né? Para chegar a esse acordo de paz, o Trump pode aceitar quaisquer condições da Rússia, tá? De certa forma, eu estou acreditando muito nele também quanto a este ponto, tá? Lembrando que a Finlândia aderiu à OTAN em 4 de abril de 2023, a Suécia em 7 de março de 2024, tá? A Finlândia e a Suécia solicitaram, portanto, em 2022, maio de 2022, né, após o início da Operação Militar Especial, né, a entrada na OTAN, tá? Inicialmente a Turquia havia bloqueado o processo, mas a Turquia ganhou alguma coisa em troca, né, como é bem a cara do Erdogan, e permitiu com que esses dois países entrassem na OTAN. Neste momento, já há essa conversa, portanto, de que esses dois países podem ser excluídos da OTAN, porque isto levaria a um acordo de paz entre Rússia, ajudaria a levar a um acordo de paz entre Rússia e os Estados Unidos para, por fim, a guerra, tá? Nunca houve, gente, tá? Nunca houve algo dessa natureza, países deixando a OTAN, tá? De acordo com o estatuto do bloco, né, os Estados-membros não podem ser excluídos da entidade. Eles têm a oportunidade de deixar a aliança somente se eles desejarem fazê-lo. Agora, claramente, né, que se não é possível sair da OTAN dessa maneira, pode sair em virtude da pressão que os Estados Unidos podem, né, praticar oficialmente contra esses países, de forma clara ou nos bastidores, né? Então, se de fato o Trump desejar que esses países sejam excluídos da OTAN, ele vai conseguir fazer, de uma forma ou de outra. Então, o mundo está mudando, né? E aí eu quero saber daqueles que falavam que o melhor era o Biden no poder, né? Eu estou aqui defendendo o Trump? Não, eu falava apenas que ele era mais, né, pragmático, era o que eu falava, né? Eu falava que o pragmatismo dele era muito mais importante e relevante para o mundo em relação à demência de Biden, Harris e outros malucos lá, né, do Partido Democrata, né? É isso, né? Agora, infelizmente, aqueles que me detrataram, que falaram que eu era um idiota, um monte de coisa, né? Me xingaram aí, né? Tem que reconhecer que eu estava certo em relação a isso. Mas pode ter conflito. Tem conflito? Pode ter uma guerra contra o Irã. Está acontecendo uma guerra contra o Irã? Pode ter... a Gaza pode virar um resort. Virou um resort? Vai virar. Já está em curso essa proposta? Não, né?
vai ter uma guerra contra a América Latina. Eu até acredito que o Trump pode forçar a barra contra a América Latina, sim. Já está acontecendo, né? Com exceção do que aconteceu no Panamá? Não. Então, paremos com essa história, né? De ficar, assim, elogiando, achando que democratas não valem nada, gente. Democrata não vale nada. Biden, Harris, esse pessoal é tudo fascista, genocida, sionista. Como alguém pode ter preferência? Você pode perfeitamente falar o seguinte, eu não tenho preferência por nenhum nem outro. Agora, ter preferência, sobretudo por genocidas, porque, veja, você pode odiar o Trump, mas você não tinha o direito de falar, eu prefiro o Biden. Então, não tinha o direito por quê? Pelo que ele estava fazendo em Gaza. Ninguém pode ficar do lado, de forma nenhuma, do Biden pelo que ele estava fazendo em Gaza. Ainda que, para tanto, você não ficasse ao lado do Trump. Tá? Mas não tinha como, não havia como você ficar ao lado do Biden, desejando que ele vencesse as eleições, depois do que ele fez no mundo, gente. Não dá. Agora, o que é que leva as pessoas a esse equívoco? Né? O tal do esquerdismo que está bem doente na mente dessas pessoas. Né? Esse esquerdismo que não é tão profundo assim, né? Que precisa de leitura, de estudo. Tá? Essa mania de achar que democratas são progressistas, gente. Porque tem a questão LGBT e tal, na prática, até o momento, na prática, lá nos Estados Unidos, na prática, nem neste ponto, até o momento, na prática mesmo, em termos de leis, de ações, tá? Não mudou nada para essas pessoas. A vida delas não pioraram, ok? Não pioraram, embora eu acredite que, ao menos em termos de retórica, é muito desagradável o Trump para essas comunidades. Por certo que sim, né? Estou com ela, sou completamente solidário a essas comunidades, né? Aos LGBTs, né? Enfim, mas tirando a retórica, que é terrível, né? Na prática, não houve nada que tenha piorado a vida dessas pessoas lá nos Estados Unidos, depois da chegada do Trump ao poder em Washington. Pode ser que vai acontecer, pode ser, mas não aconteceu ainda, gente. O que está acontecendo agora no mundo, até agora, é muito positivo em relação ao que estava acontecendo. Nós estávamos caminhando para o fim da humanidade. Paremos de acreditar que isso não era possível, porque era possível. E só não aconteceu por causa da Rússia, porque tinha um adulto na sala, né, lá em Moscou, e era o Putin. O resto tudo era doente, inclusive as lideranças europeias. Então o mundo está melhor neste momento. Gostemos ou não. Eu dei o problema seu. Eu também não gosto dele. Eu estou falando da realidade, que está melhor neste momento. Agora, o que eu penso do Trump, que eu gosto dele, é problema meu também. O fato é que eu tenho que reconhecer que o mundo está melhor neste momento. Ponto. É isso, gente. Obrigado aí pela paciência. Ficou bravo comigo? Fique não. Fique bravo não. Deixa o dislike se ficou bravo. Mas se não ficou bravo, deixa o like. Né? Deixa aí uma contribuição se for o caso. Ajuda muito aqui o canal. Deixa um comentário, deixa uma crítica, deixa uma sugestão. Muito obrigado por tudo. Forte abraço a você, meu irmão e minha irmã, que está em todos esses lugares aí desse imenso mundão de nosso Deus. É isso, gente. É isso.